Bom dia, Coronel, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Sextou, é verdade. Você sabe que as minhas semanas, elas são contadas em função da participação na Auriverde, né? Eu fico sabendo que a semana trocou, porque eu digo para minha esposa, para a Day, que você conhece, falei, olha, chegou o dia de conversar com o Pitoli, com aquela audiência fantástica da Auriverde. Vamos lá, hoje o dia está cheio de notícias. Coronel, eu já quero começar trazendo. O senhor me mandou uma foto há pouco, né, e eu queria entender, o senhor já quer tratar desse assunto? Já está com a nossa produção, Edson já está com a foto ali à sua disposição, Coronel. Vou pedir para você colocar já, mais fácil uma introdução e aí eu peço para você colocar. Bom, Ok. Então tira, Edson. nessa semana, nós temos muitas notícias acontecendo em tempo real. E no campo da geopolítica, que é mais ou menos a minha praia, que você me desafia a gente conversar. Então, o que, que a gente vê, os reflexos disso para o Brasil e do que está acontecendo, particularmente da tensão entre Estados Unidos e China, que a gente tem acompanhado. Você observa que na celebração daquele tratado feito no Egito, estavam ali chefes de estados de vários países da Europa, do Oriente Médio, da Ásia, vários países e representantes ali endossando aquele esforço do governo americano para a pacificação ali na área do Oriente Médio. Mas você viu que não estava presente a China. Também não estava presente o secretário-geral da ONU. Numa demonstração de que Trump ele assume o gerenciamento de crises internacionais utilizando as expressões militares, econômicas, políticas, até científico-tecnológicas dos Estados Unidos. A gente sabe disso. Porém, uma coisa que aconteceu durante a semana foi que houve uma resposta, uma retaliação da China, e há uma tensão que está acontecendo agora, em tempo real, em relação às terras raras. A China, ela divulgou que passará a controlar as exportações de terras raras para o mundo inteiro, e não somente controlará os seus estoques internos e exportação, mas também todo o comércio que é feito no mundo todo com origem em terras raras que são comercializadas porque são não mineradas na China, porque eles são os maiores compradores e lá eles fazem o refino, que é um refino com impacto ambiental gigantesco. Então a maioria dos países que possuem terras raras, que aliás eu já falei sobre isso aqui, a palavra rara não tem nada a ver com raridade de dificuldade de encontrar. Todos os países do mundo têm terra rara, bem da verdade. Quase todos teriam possibilidade de ter a exploração de suas terras raras se não fosse a questão do impacto ambiental, porque o refino é extremamente complexo e utiliza produtos químicos e tem realmente um impacto ambiental. Você precisa ter um controle gigantesco. Mas a China, durante décadas, foi fazendo uma política muito inteligente de comprar minas e comprar o sistema de comércio internacional, mantendo seus preços muito baixos para justamente tornar inviável a exploração de outros países, porque diziam, é muito mais fácil você comprar da China, que é barato, porque hoje tudo utiliza essas terras raras, seja nos semicondutores, sejam nos equipamentos militares, sejam até nos equipamentos comezinhos, nos automóveis, etc. Tudo utiliza algum tipo de magneto, alguma coisa que deriva de terras raras. E agora eu queria que você colocasse essa foto que eu te pedi, para te explicar que ela está nesse contexto. E é uma curiosidade. Nessa foto, nós vemos o presidente Bolsonaro conversando comigo, e acho que foi uma das poucas oportunidades que eu tive de conversar a sós com ele, e ele está ali olhando no celular comigo e nós estamos debatendo um assunto. E eu vou te dizer, Pitoli, obviamente, que depois dessa introdução você já deve imaginar qual era o assunto que eu estava tratando com o presidente Bolsonaro numa pizzaria brasileira, aqui na Flórida. Veja que interessante, ele havia acabado de fazer um pronunciamento num encontro de brasileiros aqui na Flórida, e ele falou ou repetiu uma frase que ele era muito insistente nisso, quando ele dizia para os brasileiros ali que o Brasil, apesar do governo Lula, não iria acabar, que as riquezas do Brasil, o potencial do Brasil era tão grande
que mesmo um governo do PT, e ele falava isso para a população brasileira ali, que já estava triste, lamentando, né? Lembra que eu estou falando daqueles meses que ele passou aqui nos Estados Unidos depois da eleição, antes de decidir retornar ao Brasil. E nesse período ele dizia, calma, o mundo não vai acabar, o Brasil não vai acabar, nós temos muitas riquezas. E é impossível que eles consigam em 4 anos destruir, nós vamos voltar, nós vamos retomar. Ele tinha essa pegada de esperança, mas ele citava, Pitolli, algo que é o seguinte, sobre Roraima, ele falava sobre as riquezas minerais. Você lembra que tanta gente ridicularizou o presidente Bolsonaro quando ele falava da questão do nióbio, por exemplo. Ele falava do nióbio, ele falava do grafeno, ele falava das riquezas minerais, e uma das frases que ele mais falava era que e no subsolo de Roraima tem uma tabela periódica inteira. Eu não sei se você lembra Sim. das vezes que ele falava sobre isso. E era exatamente sobre esse assunto que nós estávamos falando. Por quê? Esta semana, Pitolli, quando o governo da China toma essa medida, vários países já estão se reorganizando. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, há uma corrida para justamente o licenciamento de exploração de terras raras, seja no Alasca, seja aqui na base territorial, inclusive redesenhando toda a geopolítica mundial de alianças. E o presidente Trump ontem anunciou que ligou para o Putin e marcou uma reunião de alto nível com o secretário Marco Rubio, mas também disse que encontraria o Putin novamente agora na Hungria, em uma data muito próxima, já e sinalizando que depois da questão do Oriente Médio ele vai partir para a questão da guerra na Ucrânia. E nessa conversa o presidente Trump deixou escapar que falou com o Putin sobre o comércio bilateral de Estados Unidos e Rússia. Veja que nós estamos falando de recursos minerais, nós estamos falando também de recursos, obviamente, agricultáveis. Nós sabemos ali da questão dos grãos na Europa, grande produção que está tudo prejudicado por causa da guerra, mas essencialmente, tanto a Ucrânia quanto a Rússia são territórios com grandes reservas minerais. E você sabe que o presidente Bolsonaro, nessa foto, discutindo comigo, ele estava preocupado com a questão do ouro. Olha só, esta semana, para dizer a verdade, nós estamos vivendo a alta histórica do ouro. Todos os bancos centrais estão já há alguns anos comprando ouro e aumentando suas reservas. E veja só, o presidente Bolsonaro, já fora do governo, já sabendo da perseguição política, veja que a preocupação deles de olhar o futuro, ele já dizia o seguinte, nós retornaremos ao governo, nós vamos ter que corrigir uma série de questões. E ele estava se perguntando por que é que o Brasil, sendo um dos maiores produtores e exportadores de ouro do mundo, nós somos atualmente o 15º maior produtor de ouro, a nossa exportação, só para que você tenha uma ideia, eu vou colocar aqui, ó, a produção estimada de ouro do Brasil é de 70 toneladas. Agora em 2024, 2025 vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Só que quando você vê a exportação de ouro do Brasil, dá na faixa ali de quase 4 bilhões de dólares. Mas só que 30% se estima que saia do Brasil só de contrabando. Veja que a Venezuela, ela exporta ouro da mineração ilegal em grande quantidade. Você sabe qual é o principal produto de exportação da ditadura da Nicarágua? Ouro. E interessante que não existe, eles colocaram quase 40% do território da Nicarágua à disposição da exploração de ouro, entrando em terra indígena, em reserva, mas a exportação de ouro da Nicarágua é bem maior do que a sua produção, o que significa que eles compram ouro de contrabando e fazem a comercialização. Então você veja que o presidente Bolsonaro ele já vislumbrava, eu estou falando para você, nós estamos falando ali de talvez março, eu não me lembro exatamente o mês, mas nós estamos falando ali do início de 2023. Ele já vislumbrava e ele se perguntava por que é que a gente não aumenta as nossas reservas de ouro se nós produzimos tanto ouro, se a gente exporta ouro, por que é que o nosso Banco Central também não vai aumentando suas reservas como os outros bancos centrais estão fazendo para até se defenderem? E você veja a preocupação dele com a questão dos minerais das terras raras, muito antes desse debate agora ter tomado as redes sociais. Então eu dou esse exemplo, Pitolli, para dizer para você o seguinte, nós estamos vivendo um dos períodos mais tenebrosos do nosso país, é verdade. E nós sabemos
que grande parte dessa erosão do estado de exceção tem como epicentro o que acontece no Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos disso. A saída do ministro Barroso é só sintomática desse momento tenebroso que a gente está vivendo. Agora, o presidente Bolsonaro, ele tinha uma visão de futuro, ele tinha um pensamento estratégico, ele sabia que essa alternância de poder, apesar de ter sido feita, segundo ele e segundo a minha percepção, de uma maneira completamente injusta e desequilibrada, como agora o Tagliaferro nos mostra, e tantos elementos da USAID interferindo nas eleições brasileiras, dinheiro sendo colocado ali para o complexo industrial de censura, tanta coisa a gente já sabe hoje das eleições de 2022, e por que não dizer das eleições de 2020 aqui nos Estados Unidos, quando o Trump também perdeu, que eu posso te afiançar, Pitoli, que esse encontro do Mauro Vieira ontem com o secretário Marco Rubio foi um encontro em que nós tínhamos um contexto geopolítico em que os Estados Unidos olham no seu planejamento estratégico para um redesenho de forças na América Latina. E para que você tenha uma ideia, praticamente todos os maiores países da América do Sul e América Central já tinham sido contactados pelo Marco Rubio, com exceção do Brasil. O Brasil foi o último dos grandes players da América Latina a ter algum tipo de contato com o Marco Rubio. E eu não estava lá, obviamente, a gente tem poucas informações, claro, só aquelas declarações oficiais, mas eu tendo a achar, até pelo que eu vejo das manifestações do Rubio, que esse tema específico, exatamente tratado quando os Estados Unidos recebem, inclusive, um dos presos políticos mais emblemáticos de Cuba, que foi trazido aqui para os Estados Unidos por uma negociação do Marco Rubio, alguém que foi torturado, que estava preso há mais de 20 anos, desde as manifestações em Cuba, o engajamento dos Estados Unidos com a questão da Venezuela. Você já vê o próprio presidente narcoterrorista da Colômbia, ele que veio do narco e defende o comércio ilegal de substâncias que estão invadindo os Estados Unidos e corroendo a sociedade dos Estados Unidos, o Gustavo Petro, essa semana já disse o seguinte: olha, eu mesmo não apoio a política desse governo da Venezuela, veja, eu inclusive não fui lá e eu não reconheci esse governo. Veja que ele já muda o discurso porque sabe que é iminente a questão da interferência na Venezuela. Eu digo para você, Pitoli, que esse tema geopolítico era algo que estava na cabeça do presidente Bolsonaro e muita gente o desmerece, né? Muita gente acha que ele era meio tosco, meio troglodita, o jeito dele falar, mas eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes que eu tive a oportunidade de vê-lo nesses encontros aqui nos Estados Unidos com a comunidade brasileira, e às vezes que eu tive a oportunidade de conversar, foram poucas vezes, eu percebi que o sentimento, e hoje eu compreendo por que o Alexandre de Moraes, primeiro, isolou o presidente Bolsonaro do presidente do partido durante meses, e agora isola o próprio presidente Bolsonaro, porque a liderança dele e a capacidade de articulação desse processo político, pensando no futuro, no que vai acontecer no ano que vem, no que vai acontecer em 2030, era impressionante, Pitoli. E as pessoas não têm noção. Muita gente acha que ele era simplório, quando na verdade ele é realmente um cara simples. Você vê que nessa foto é uma pizzaria brasileira, um local super simples. Ele saiu de um evento, foi comer uma pizza ali, os brasileiros todos ali respeitosamente nas mesas em volta ali, deixaram ele ter a privacidade de conversar. E você vê alguém extremamente simples, mas não simplório, viu, Pitoli?